Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos 40 anos de Jardim Morada do Sol, nesse projeto chamado Resgate e Preservação da História do Jardim Morada do Sol. Vocês não têm ideia o quanto tem sido gratificante, seu Adamir, dona Jacira, estar conversando com os moradores aqui do bairro. Agora há pouco a gente estava lá na rua 25, ontem a gente estava na área Barnabé, daqui a pouco nós vamos lá para a rua 75, depois nós vamos lá para a rua 92, se eu não me engano. Ou seja, um bairro com tantas histórias, com tantas ruas, com tantos lugares, com tantas pessoas que vieram para cá, que acreditaram. E o senhor tem uma história bonita também, né? O senhor chegou aqui em 1979. O senhor veio de onde, senhor Adamir? Eu vim de Minas Gerais, Guiricema. Minas Gerais. Veio direto para cá ou o senhor passou por outro lugar antes? Não, mudei para o Paraná, né? Certo. E depois vim para cá. E a Morada do Sol? Como que surgiu a Morada do Sol, professor? A gente sabe que o bairro, o decreto é de 19 de março de 1980, mas que em 1979 já começaram a vender os terrenos. Até aqui tem um folhetim, que era um terreno sem entrada, com rede de luz, rede de água, guia, arborização, sarjeta, ônibus circular. 80 meses para pagar. Eu acho que teve alguma coisa errada aqui, né? Porque rede de água, guia, sarjeta, tinha todas essas coisas aqui? Não, só foi loteamento. Abriu só o loteamento. Só o loteamento. E a dona Jacira, como que foi para a senhora vir para esse bairro tão grande, com 7 mil terrenos? Eu acho que eu lembro que eu vim aqui, já tinha 80, eu já vim aqui, 82, se eu não me engano. E você olhava aquela imensidão de terra, era mato, era só plantio de mandioca, de milho. Como que foi, dona Jacira? Foi muito difícil, né? Umas ruas assim, asfalto nem sonho, circular, piorou. Eu ia na cidade levar o Claudinho para estudar lá, onde é a pracinha ali dos peixes, né? Era uma escolinha tão pequenininha, a gente ia de a pé e eu tinha que ficar esperando ele, porque se eu viesse embora, até eu chegar aqui era hora de eu voltar, né? Então foi difícil. E um barro quando chovia que a gente se sentia alto, porque ia colando no sapato. Nem sonho, né? A padaria, depois abriu uma pequena ali em cima, que inclusive foi a Janine foi a primeira, foi a pioneira aqui do bairro, eles né? ia levar, assim, o senhorzinho ia levar pão pra gente numa cestinha. Então começou assim, né? Supermercado, nem pensar, então você tinha que buscar de a pé mesmo. Ainda bem que, graças a Deus, aquele tempo a gente tinha saúde, aguentava andar, né? Então caminhava e ia. Aquele tempo a gente andava bastante, enfrentava barro, enfrentava poeira. O ônibus você tinha que andar a distância para pegar o ônibus, não era de hora em hora, de 30 em 30 minutos, demorava a passar o ônibus. Hoje a gente tem os Uber, né? O Uber hoje você chama, ele prevê até o tempo que ele vai estar na sua porta, já prevê o valor que você vai gastar. São sinais dos tempos. E fala para mim, por que o senhor escolheu a Morada do Sol? Morada do Sol, porque a cidade era bem pequenininha, né? Aí surgiu esse loteamento e foi muda já, né? Eu pensei que já tinha até a casa pronta, mas não tinha. Né? Mas infelizmente compramos, aí demorou mais ou menos uns 8 meses de liberação para construir a casa. Para construir. Mas foi difícil, não tinha nada, não tinha água, né? Não tinha luz, não tinha nada, né? Mas como que eles fizeram essa propaganda que tinha rede de água, arborização, sarjeta, ônibus circular? Aí isso é uma propaganda mentirosa só para vender o loteamento. Só para vender o loteamento, né? E o senhor comprou o terreno, o senhor pagou à vista, como que foi? Não, esse é tudo parcelado. O senhor parcelou o terreno? Depois tem parcela aí que, se contar quase todas as parcelas, dá o valor de um maço de cigarro hoje. Né? Dá o valor de um maço de cigarro hoje, porque era barato o terreno. Muito barato, né? E outra coisa, e para construir, como o senhor fez? O senhor construiu de uma vez também ou foi construindo aos poucos? Aos poucos, né? Que levantar uma casa é fácil, demora mesmo o acabamento. É o acabamento, né? O acabamento demora mais, fica mais caro. Naquela época as pessoas não se importavam em morar numa casa sem reboco, só chapiscada, muitas vezes o piso era só concreto, o banheiro, a porta era uma cortina, o chuveiro não tinha box, era aqueles encanamentos em comum. Chuveiro era um balde, botava em água assim para cair. É verdade, o senhor usava um balde para tomar banho? Pendurava ele e caía água, furado. E como que era assim, por exemplo, a gente sabe que a paróquia Santo Antônio, que é ali do outro lado, eles começaram a fazer as missas dentro onde era a cocheira, fizeram uma capelinha pequena. Essa parte, como que o senhor fazia? O senhor já era evangélico, o senhor era católico, o senhor frequentava a missa? Aqui vinha na igrejinha. Era na igrejinha. Tinha a missa, geralmente, cada 2 meses, o padre Joaquim vinha, né?
Padre Joaquim que vinha rezar a Que missa. vinha rezar a missa. E como que era para atravessar esse córrego que tem aqui E embaixo? aí era feio. Era feio? Nossa, pulando de uma pedra na outra. Quando não escorregava, caía, né? Que muito cheiro mal, né? Que não tinha tratamento nenhum da água, né? Do esgoto, né? É, um brejão, isso aí. Tinha pernilongo naquela época, não? Pernilongo quase não tinha, tinha mais ratão banhado. Ratão banhado? O senhor comia ratão no banhado, não? Comia ratão banhado. A gente estava conversando também antes, estava conversando com o Cláudio, com o seu filho, e ele disse que vocês ajudaram muitas pessoas a construir. Porque também hoje você vai lá, você tem uma bitorneira, você pega o concreto pronto. Naquela época era uma casa aqui, outra lá longe, e muitas vezes as pessoas começavam a construir, moravam lá e tudo, moravam em outro lugar, deixavam o material nessa casa, e quando ia encher lá, chamavam os vizinhos, fazia... Foi assim também? Foi assim, tipo mutirão, né? Mutirão. Mas o material de usar no dia tinha que comprar no dia, e trazer no dia, né? Não podia deixar guardado. Não podia, que não tinha lugar para guardar coberto, né? Se chovesse, banhava. Entendi. E a senhora, dona Jacira, como que eram as amizades daquela época, as amigas? Porque também não tinha como ficar conversando, não tinha o vizinho do lado, do outro lado, né? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Nem sonho, né? De nada disso, né? Era muita dificuldade. Ele ia trabalhar, depois eu só escutava o barulho da... Que moto que você tinha que ter, não era moto, né? Uma cinquentinha, né? É, né? Então, assim, lá eu com medo, só eu e o Claudinho, né? Que só tinha um Pequenininho. Claudinho. Naquele tempo, ele era pequeno. Aí, meu Deus, aquele medo, né? Sem luz, porque era tão fraquinha a luz, então era vários postinhos assim daqui da fazenda, que tinha umas casas ali embaixo, aí que puxava a luz lá em cima na 25. Essa luz Muito fraca. já foi até com a gente já ouviu outras histórias. Não tinha os postes na época, era mais eucalipto, né? Pode eu falei. E para pagar a conta de luz, como que vocês faziam? Pagava para o administrador da fazenda? Administrador. Aliás, e como que fazia o rateio dessa conta? Pegava todo mundo que usava e dividia igual? Não, depende do bico de luz. Se eu usava um bico, pagava um bico. Usava dois, pagava dois. Pagava dois? É. Era assim que era feito? Só que não sentia nenhum, né? Muito fraquinho. Ainda bem que, graças a Deus, naquele tempo a gente não precisava usar óculos, enxergava bem, senão estava perdido, viu? Porque não é fácil. Mas graças a Deus, né, que louvado seja Deus, Deus abençoou, que a gente comprou. Até o dia que eu achei esse papel, eu emocionei muito, foi ali perto do Pau Preto, né? Eu fui levar o Claudinho para aprender a andar de bicicleta lá na praça, aí achei o papel, aí cheguei, entreguei para ele e falei, meu Deus, graças a Deus, agora Deus vai abençoar que a gente vai conseguir ter a nossa casinha, né? Porque pagava pouco, mas a gente também ganhava pouco. Então tinha que apertar dali, daqui. E para construir tinha que fazer um mutirão mesmo. A gente vinha lá da Vila Forlã, naquele tempo morava lá, né? Na Vila Forlã. Aí tinha que trazer enxada, pá. O Claudinho também foi um grande sofredor junto, que ele vinha com a gente. Tinha que já trazer a comida que a gente tinha que comer o dia todo, a água, de lá o jeito que era, bebia água quente o dia inteiro, para construir, né? E vinham os irmãos dele, ajudavam a gente, depois quando eles foram construir, a gente ajudou eles. Então as mulheradas também entravam no batente. Um ajudou o outro. É. Outra coisa, aqui está dizendo que você tinha rede de água, arborização, sarjeta, mas o asfalto também demorou bastante, né? Nossa, nem se fala, rapaz. Nem se fala, rapaz. Demorou muito. Eu não estou lembrado do ano, o asfalto passou aqui, se não me engano, foi em 87, né? 87 que passou o Na asfalto. época do Campos Ferrari. Porque hoje a gente está falando aqui da rua César Zuppi, a antiga rua 9. Essa foi a primeira fase do Jardim Morado do Sol. Então as primeiras casas foram construídas aqui. Tanto que depois, quando foi lançar para lá para aqueles lados lá, as pessoas nem queriam saber de comprar lote, porque diziam que era uma biboca, principalmente onde é o Corolla hoje. Naquele lugar lá, você tinha uns terrenos muito caídos para os fundos, e as pessoas iam construir suas casas, tinha que colocar, não era 10 caminhões de terra, era 20, 30, 40, 50 caminhões de terra para aterrar o terreno. Só que na época ainda era permitido, a prefeitura muitas vezes doava essa terra para as pessoas, para que elas pudessem fazer suas casas. Até eu pedi muita terra ali na regional, tinha administração regional, eu pedia muita terra para as pessoas, eu ainda não era vereador, mas já agia até, já tinha intenção, a gente pedia muita terra para as pessoas lá embaixo. Essa luta, esse sacrifício que vocês passaram aqui, muitas pessoas também passaram. Mas só que essas pessoas tinham vontade, tinham determinação, por isso que chegamos até aqui agora.
Como que foi quando chegou a iluminação da rua, o senhor lembra? Eu lembro. Como que foi esse dia? Ih, foi Parece que uma- teve até uma festa, veio Teve. uma dupla sertaneja, lançou uma música aí. Parece que foi o IP e o Prisioneiro ainda. Jacó e Jacozinho, foi isso? Já agora eu falei que teve aqui. Ah, com ele mesmo? Já agora eu falei Ah, que então quem falou pra mim não falou mentira, não. Ah, é verdade, é. E o loteamento aqui é grande, né? Você sabe Sim. que tem 12.332 lotes, né? Hoje já passa disso, né? Porque esses terrenos foram vendidos de forma terreno de 250 metros que podiam ser desmembrados em dois. É um dos poucos lugares que é permitido o desmembramento, diferente de muitos outros loteamentos que servem depois e que não se permite que você divida esse lote. Então tem algumas coisas também que hoje a gente passa, que até tem alguns pedidos que a gente tem feito lá, que é a questão da mudança de mão das ruas. Porque você tem algumas ruas que elas sobem e descem, mas o movimento é muito intenso, porque não foi feito esse planejamento lá atrás, de imaginar que o bairro ia crescer desse jeito, ia ter uma quantidade de carros tão grande no bairro. Hoje a gente acredita que tem por volta de 80 mil pessoas na Morada do Sol. Então lá atrás, quando foi criado que as pessoas tinham a ojeriza, tinha preconceito da Morada do Sol, hoje não, hoje é um bairro que é respeitado. Porque você tem um comércio pujante, você tem escola, você tem creche, você tem atendimento, você tem tudo. E o senhor já fez bastante coisa também. Fala um pouquinho do que o senhor já fez aqui em matéria de trabalho. Agora estou sabendo que o senhor está transportando pessoas do aeroporto. Mas o senhor já consertou até panela já, né? Fala para nós um pouquinho que o senhor já aprontou aqui. Já. Aprontou não, o senhor já fez. Eu já trabalhei fazendo panela, fogão, né? Eu já trabalhei entregando gás na Imperatriz, né? Vários lugares também, na Criomar Tinta, né? Sim. Na Labomax. Eu já circulei a cidade inteira. Do jeito que a cidade cresceu, eu também cresci. O senhor cresceu também. É verdade? E os meninos, como que foi pro Claudemir, pro Cláudio, pra menina do senhor morar na Morada do Sol, ter passado por essas dificuldades? O que sofreu mais foi o Claudinho, que ele tinha um ano e pouco, né? Que tinha que estudar no precinho, né? Então tinha toda a dificuldade de levar e trazer, né? Se era voltar, você não dava tempo de chegar em casa para voltar, tinha que voltar, né? Tinha que esperar ele sair, então. Esperar sair, que não dava tempo de voltar em casa e ir lá, né? Mas outro tem circular, graças a Deus, né? Uhum. O transporte está na porta, né? Aí já teve umas vidinhas mais, foi dura, mais maneirada um pouco, né? Mas foi um sofrimento também. O senhor lembra de alguma outra história, algo de interessante que aconteceu, que o senhor queira falar para nós? Pode falar também à vontade, se o senhor quiser falar, viu, dona Jacilda? Esperando só eu perguntar não, que daí eu não sei perguntar, eu não estou começando agora a fazer isso, né? Mas conforme você pergunta, responde, se a gente souber. Então vou ter que perguntar. Eu fui na Escola Suzana, eu lembrei da primeira casa que a gente fez. O meu padrasto, a gente fez uma casa ali na Rua 52, ele construiu ela em 11 dias. Uma casa de 70 metros. Ele era construtor, ele trabalhava rápido demais. E geralmente quando eu fazia aniversário, os amigos nossos, a gente corria atrás um do outro para jogar ovo na cabeça. E a gente corria essas ruas, chegava até aqui a Rua 9, Rua 10, Rua 52, vinha correndo para cá, não tinha asfalto, não tinha nada. Isso aqui era só um mato na beira desse parque aí. O senhor falou que não, mas tinha bastante pernilongo sim, viu? Tinha. Pernilongo, eu lembro que era criança, eu não tinha essa... Criança não, já estava com 15, 16 anos, né? Mas eu matava os pernilongos com chinelo, as paredes tudo manchadas de sangue na parede. Depois que eu aprendi que se jogasse um pano, você matava o pernilongo do mesmo jeito e não sujava a parede de sangue, de tanto que eles picavam a gente. E lembro também que de um comício, acho que tinha uns comícios aqui no bairro também, né? Tinha. O senhor lembra dos comícios? Lembro, né? Do Zé Cartonin, né? Do Flávio, né? Isso. Eu lembro quando isso aqui até do Mário Candeiro, né? Do Mário Candeiro. Do Mário Candeiro, tudo parecido, né? Com o meu Zerbini. Com o meu Zerbini. Tudo gente boa, mas, né? Não cuidava tanto da cidade, ainda cuidando hoje, né? Sim. Mas também não tinha tanta população que a gente tem hoje. Não tinha tanta população como tem hoje, né? Então as coisas desenvolveu de um tal jeito que explodiu mesmo, né? O asfalto o senhor pagou? Paguei. O loteamento deu? Não, paguei o Tem que assalto, pagar, né? tudo, paga o assalto, paga guia, sarjeta, tudo. Aqui cada guia tem um carneiro, a guia tem outro, tudo pago. Diferente de hoje, você pega um empreendimento com toda a infraestrutura. Tudo, completinho, só fazer a casa. Só fazer a casa. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais pra gente da Morada do Sol. Fala um pouco dos meninos, um pouco do senhor, da igreja. Não, o Morada do Sol sempre foi um bairro bom, né? Mas sempre criticava o Morada do Sol, que era um bairro perigoso, né? Eu já moro aqui há tanto tempo, eu não podia falar nada, né? Graças a Deus, né? Sim. E não tem hora para sair, não tem hora para chegar, não é assim?
Para mim, qualquer hora é hora, né? E nunca vi nada diferente. E hoje, o que o senhor fala da Morada do Sol hoje? Para as pessoas que vão estar... Na verdade, esse vídeo vai ficar para vocês depois. E a gente vai disponibilizar também para o Promemória. Mas vai ficar para a história. Vai ficar no Promemória, vai ser eternizado lá. Os seus netos vão saber que o seu Adamir, a dona Jacira, foram aqueles pioneiros aqui da Morada do Sol. Porque eu imagino você chegar aqui em 1979 e ver aquele monte de mato, aquelas ruas. Infelizmente, graças a Deus, eu tenho muito que agradecer a Deus, né? Por Deus ter preparado aqui pra gente e eu não tenho que reclamar, né? Tanto tem muitos anos, mas que Deus venha abençoar cada dia, como está, já está ótimo, né, Pedro? Amém, amém. A gente fala dessa questão da pobreza de lá de trás, porque foi muitos terrenos colocados à venda. Assim como vieram muita gente boa, dentre essas pessoas vem aquele que não é tão bom. Veio muito paranaense, também veio muita gente de São Paulo para cá, que compraram os terrenos. E até uma coisa que as pessoas sempre sofriam bastante, que é o que a senhora falou, você tinha que trazer o material e usar naquele dia, não podia deixar esse material que no outro dia você podia chegar e não porta, encontrar. janela, né? Salvava. Esse, na verdade, eram os furtos e roubos que tinham na época. Assaltos, essas coisas, depois com o tempo foi acontecendo como acontece na cidade inteira, como acontecia na cidade inteira. Mas as pessoas, aqueles que eram daqui, respeitavam o bairro aqui. A parte chata é o que vocês falaram, a gente ia comprar uma coisa numa loja, se dependesse, não falava que morava na Morada do Sol. Eu estudava lá na Secap, quando eu entrava na sala de aula, que eu já era do Grêmio da escola, lá vem o Morada do Sol, lá vem o Pé Vermelho. Então tinha essa discriminação. O pessoal saía aqui da Morada do Sol, muitas vezes saía da Secap e vinha pra cá pra brigar, ou vice-versa, só que daqui era difícil ir pra lá, né? Ou de lá vir pra cá, né? Mas sempre tinha essas histórias aí daquela ocasião. Mas eu acho que o importante é que a gente que acreditou, que está aqui hoje, também mora aqui até hoje, e hoje a gente tem orgulho de ter vindo para cá, de ter ajudado na construção do bairro. Isso que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que é pouco de todas as histórias que o senhor tem para nos contar, que o senhor poderia estar nos falando aqui, que os filhos poderiam estar contando. Mas o mais importante é saber que o senhor deixou o lugar que o senhor estava lá e acreditou na Morada do Sol. E ajudou a construir a Morada do Sol, né? Construir. A vida, a pessoa até fala, se não quer mudar para o centro, para outro bairro melhor. Eu falei, não, mas não tem lugar melhor aqui, não é verdade? Tá certo. Lugar que você cresceu, não é verdade? Com certeza. Você pegou aquela amizade com os vizinhos, né? Com tudo, né? Então aqui não é ruim não, é ótimo, graças a Deus. Tá certo. Quero agradecer ao senhor Adamir, agradecer a dona Jacira, por essa conversa que nós tivemos aqui, saber um pouquinho da história de vocês. Obrigado. A história é essa que é a história de muitos outros que aqui chegaram, cada um com a sua particularidade, cada um com uma história diferente, mas que vocês acreditaram e hoje estamos aqui comemorando esses 40 anos do Jardim Morada do Sol. Parabéns, Morada do Sol. Parabéns, Morada do Sol, pelos seus 40 anos.